Se você deseja enriquecer e conquistar a independência financeira, uma das alternativas mais acessíveis é por meio dos investimentos. Nos investimentos, sempre existe uma relação entre risco e retorno. Investir é como se mover ao longo dessa escala. Quanto mais risco você assume, maior é o potencial de retorno. Essa é a regra de ouro dos investimentos. Não há como obter mais retorno sem assumir mais risco. A segunda regra de ouro dos investimentos é: só invista naquilo que você compreende. Isso é crucial para construir um patrimônio financeiro sólido que se adapte ao seu perfil de investidor. Investir com tranquilidade a longo prazo significa entender completamente onde o seu dinheiro está sendo aplicado, as taxas envolvidas e os produtos disponíveis, principalmente na renda fixa, onde há muitas opções de baixa qualidade. Quando investimos, é crucial que os ativos tenham dois fatores. O primeiro é a liquidez. A liquidez assegura duas coisas essenciais. Primeiramente, permite que você compre e venda o ativo quando quiser. Em segundo lugar, garante que o preço do ativo seja justo, já que muitas pessoas estão sempre negociando, ajudando a determinar o seu valor real. Vou te dar um exemplo do dia a dia. Se você encontrar uma garrafinha de água sendo vendida por R$50 em qualquer lugar, você não vai comprar, pois sabe que o preço está exagerado. Mas você sabe disso porque tem muitos lugares que vendem abaixo de R$5. Assim, ativos com baixa liquidez tendem a ser mal precificados, tornando essencial investir em ativos líquidos para garantir um preço justo. Fator 2. Baixa taxa. Outro fator crucial é procurar ativos com baixas taxas, ou seja, pouca fricção. Fricção significa que sempre que você investe, há custos adicionais, como taxas de transação e intermediários, que reduzem o seu patrimônio ao longo do tempo. Por exemplo, alguns fundos de investimentos cobram taxas para aplicar dinheiro, e cada vez que você investe, eles retêm uma porcentagem ou um valor fixo. Além disso, alguns instrumentos de investimento, especialmente na renda fixa, podem ter taxas ocultas que discutiremos mais adiante neste vídeo. Evitar essas taxas é essencial para preservar o seu patrimônio a longo prazo. Renda fixa. A renda fixa é um tipo de investimento onde você sabe de antemão quanto vai ganhar no futuro, com juros que podem ser fixos, por exemplo, 5 ou 10% ao ano. Alguns investimentos seguem a taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil. Esses são chamados pós-fixados, pois os rendimentos são baseados na Selic, que pode variar ao longo do tempo. Outro indicador importante é o CDI, usado entre bancos para empréstimos de curto prazo. Investimentos que rendem 100% do CDI acompanham essa taxa, podendo render mais, como 120% ou 150% do CDI. Existem investimentos híbridos que combinam juros fixos e pós-fixados, como o IPCA mais 5%, onde 5% são juros reais acima da inflação. Um fator crucial na renda fixa é o risco de default, ou seja, o risco de o tomador do empréstimo não pagar. Se tudo correr bem, você recebe os juros prometidos. Se o tomador falhar, você pode perder tudo. Esse risco aumenta com o tempo e depende da confiabilidade do tomador. Investimentos de longo prazo ou com tomadores mais arriscados, como bancos menores, geralmente oferecem juros maiores para compensar o risco. Outra questão é a liquidez. Muitos investimentos em renda fixa no Brasil têm baixa liquidez, o que significa que você pode precisar esperar até o vencimento para resgatar seu dinheiro. Isso pode ser um problema, pois limita a flexibilidade para sair do investimento quando desejar. Além disso, há implicações fiscais. Na renda fixa, você paga imposto de renda com uma alíquota regressiva. Quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, menor o imposto sobre os ganhos. No entanto, cada vencimento de investimento gera uma nova cobrança de imposto, o que pode ser ineficiente para longo prazo, especialmente com títulos privados que geralmente têm vencimento de no máximo 10 anos. Isso é amenizado com títulos públicos, que podem ter prazos mais longos. Ativos de renda fixa. Quando falamos de renda fixa, os títulos públicos são, eu diria, os únicos investimentos em renda fixa viáveis para investidor pessoa física, ou seja, para mim e para você. Por quê? Primeiro, porque tem liquidez.
ou seja, são fáceis de comprar e vender. No mercado primário, o governo emite esses títulos. No mercado secundário, as instituições financeiras negociam esses títulos entre si. Isso significa que investidores pequenos podem conseguir as mesmas taxas que os grandes investidores. Com o Tesouro Direto, até quem tem pouco dinheiro pode investir, com taxas mínimas de custos. Outra vantagem é que tem prazos longos, de até 30 ou 40 anos, e você paga menos imposto de renda, porque só paga quando vende o título. Existem diferentes tipos de títulos públicos. Os títulos IPCA+, têm suas taxas ajustadas pela inflação, protegendo contra a perda do poder de compra. Os títulos pré-fixados têm uma taxa fixa ao ano, mas particularmente não gosto deles. No Brasil, a inflação é muito volátil. Por exemplo, se você investir em um título pré-fixado com rendimento de 10% ao ano e a inflação chegar a 10%, seu rendimento real será zero. Os títulos indexados à taxa Selic, ou mais conhecido como Tesouro Selic, rendem diariamente e são ideais para os objetivos de curto prazo, como trocar o carro ou fazer uma viagem, ou outros objetivos com prazos de até 5 anos. Existem outros títulos do Tesouro Direto, mas particularmente não gosto. Então, tudo que for acima de 5 anos, que não seja para acumular patrimônio para gerar renda passiva, é Tesouro IPCA+. Agora eu vou falar dos piores investimentos de renda fixa. Você que adora esses tipos de investimentos, não fique revoltado. Escute uma opinião diferente. 1. Crédito bancário. Você já ouviu falar sobre CDB, LCI, LCA e LH? São investimentos populares e queridinhos de muitos, mas possuem alguns problemas, com a falta de liquidez e a dificuldade em determinar se o retorno é justo. Isso ocorre porque há poucas instituições negociando entre si. Por isso quero aproveitar para falar sobre a tal taxa oculta que mencionei no início. Quando você vê um CDB do banco XY oferecendo 130% do CDI ou uma LCI com 110% do CDI, fica difícil ter certeza se o retorno é justo considerando o risco envolvido. Corretoras podem cobrar altas taxas de intermediação, o que significa que parte do retorno prometido vai para elas. Por exemplo, um CDB anunciado como pagando 120% do CDI pode, na verdade, estar oferecendo 150% do CDI, com a corretora ficando com a diferença. Assim, você acaba assumindo um risco maior do que pensava, já que quanto maior o potencial de retorno, maior o risco. Apesar do FGC oferecer cobertura de até R$ 250 mil por banco e CPF, essa garantia não é completa. O FGC é uma instituição privada e possui apenas 5% dos recursos que promete garantir. Em caso de falência múltiplas, ele pode não conseguir cobrir todas as garantias. Portanto, investir em CDB, LCI, LCA e LH não é totalmente seguro, mesmo com a promessa de cobertura do FGC. 2. Crédito privado corporativo. Este segmento inclui debêntures, CRI, CRA e FDIC, que são formas de investimentos em títulos de dívida emitidos por instituições privadas. Esses investimentos enfrentam os mesmos problemas do crédito bancário, como a falta de liquidez, dificuldade em avaliar se a taxa de retorno é justa e altas taxas de intermediação. Geralmente, você precisa esperar de 3 a 10 anos para resgatar seu dinheiro, e não há garantia do FGC. Investir em debêntures traz um risco similar ao de investir em ações, mas com retorno de renda fixa. Se você está disposto a correr risco das empresas, então é melhor investir diretamente em ações, onde os retornos são ilimitados. 3. Fundos de renda fixa. Esses fundos investem em títulos públicos, crédito bancário ou crédito privado corporativo e cobram taxas elevadas por isso, variando de 0,3% a 4% ao ano sobre o total investido. Por isso, também são péssimos investimentos. Então, resumindo a renda fixa, se você está pensando em investir nessa modalidade, opte pelos títulos públicos. O restante pode trazer riscos desproporcionais e complicar sua vida financeira. Renda variável. Renda variável é quando você não sabe previamente a rentabilidade exata do investimento, pois o fluxo de recebimentos futuros é incerto. Isso acontece, por exemplo, quando você compra ações ou fundos imobiliários, esperando um retorno que pode variar conforme as condições do mercado. Outro impacto importante na renda variável
é o risco de remuneração, que pode ser muito diferente do esperado, podendo resultar em ganhos elevados ou até em perdas totais. Contudo, na renda fixa, também existe risco, como o de inadimplência do credor. Além disso, ativos de renda variável geralmente têm alta liquidez, ao contrário de muitos títulos de crédito privado de renda fixa, que têm pouca liquidez. Um benefício fiscal da renda variável é que se você não vender seus ativos, não pagará impostos sobre eles, exceto em alguns casos específicos. Ativos de renda variável: ações e fundos de investimentos imobiliários. Ações são parte de empresas que você pode comprar, tornando-se sócio e participando dos lucros. Já os fundos de investimentos imobiliários são fundos fechados negociados na bolsa que investem em imóveis ou recebíveis imobiliários. Eles geram renda através dos aluguéis desses imóveis e podem ser de diferentes tipos, como lajes corporativas, logísticos ou de shoppings. Tanto as ações como os fundos de investimentos imobiliários são negociados diariamente na Bolsa de Valores, um mercado onde milhares de pessoas fazem transações, garantindo preços mais justos e a mesma condição de compra para todos, desde pequenos investidores até grandes fundos. Empresas variam em risco e retorno. Algumas são estáveis, enquanto outras têm maior potencial de retorno, mas são mais voláteis. Você pode montar uma carteira conservadora, mais estável, ou arrojada, mais risco e maior potencial de retorno. Fundos imobiliários também variam em segurança. Os mais diversificados, com muitos imóveis e inquilinos, são mais seguros. Por exemplo, um fundo com 15 imóveis em diferentes estados e com inquilinos diferentes tem risco muito menor do que um fundo com apenas um imóvel. Então, as ações e fundos imobiliários são os melhores investimentos de renda variável. 3. ETF. ETFs são como cestas de investimento que acompanham o índice, como o Ibovespa no Brasil. Eles compram ações do índice para você e você não precisa estudar as empresas e fica de boa. Mas no Brasil, não distribui dividendos diretamente aos investidores. Isso significa que, embora o valor dos dividendos seja incluído no preço das cotas do ETF, você não os recebe diretamente. Além disso, quando você vende suas cotas, precisa pagar impostos sobre os ganhos. Outro problema, na minha opinião, dos ETFs aqui no Brasil é que o Ibovespa é muito concentrado em commodities e no setor financeiro, o que resulta em uma carteira desequilibrada, além de ter muitas empresas que não valem a pena ter na sua carteira. Então, na minha opinião, os ETFs são mais ou menos bons, mas eu prefiro não ter na minha carteira. Agora vamos falar sobre os piores investimentos de renda variável. É importante você saber para não cometer o erro de investir nisso. 1. Derivativos, mercado de futuros e opções. Os derivativos, como o mercado de futuros e opções, podem parecer úteis para proteger sua carteira de investimentos. No entanto, na prática, eles tendem a ser caros e com custos adicionais. Usar derivativos para proteger sua carteira significa pagar continuamente, o que geralmente resulta em perdas ao longo do tempo, em vez de acumular patrimônio. Em vez de só usar derivativos, é mais inteligente misturar diferentes tipos de bons investimentos, alguns mais seguros e outros mais arriscados, para equilibrar e alcançar um nível de risco que você está disposto a correr. Porque se você só fica especulando, ou seja, tentando adivinhar o que vai acontecer com o mercado, você pode acabar perdendo muito dinheiro em vez de ganhar. 2. Fundos de investimentos, fundos de ações e fundos de multimercados. Existem algumas razões por eu considerar um dos piores investimentos. Primeiro, você está basicamente confiando seu dinheiro a um gestor. Quando você investe em um desses fundos, está comprando a mentalidade desse gestor e deixando cuidar do seu dinheiro. Isso significa que você não terá uma carteira personalizada de acordo com seu perfil de risco, como você faria se montasse sua própria carteira selecionando os ativos. Segundo, esses fundos geralmente cobram taxas altas, como 2% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre os lucros acima de um benchmark, por exemplo, se render acima do Ibovespa, incentivando o gestor a assumir mais riscos desnecessários. Terceiro, ao delegar a gestão dos seus investimentos, você se distancia deles, podendo não saber exatamente onde o seu dinheiro está sendo aplicado e correr o risco de entrar em pânico e sacar o seu investimento em momentos de oscilação do fundo. Além disso,
Fundos de multimercados costumam cobrar taxa de performance em relação ao CDI, incentivando ainda mais riscos, e utilizam alavancagem, aumentando tanto o potencial de lucro quanto de perda, podendo exigir aportes adicionais para cobrir perdas. Por esses motivos, considero esse fundo uma má opção de investimento. Simplifique seus investimentos. Renda fixa é em título público, e na renda variável, foque em ações, fundos imobiliários e talvez ETF. Qualquer outra coisa em renda fixa e renda variável, esquece. Se você deseja aprender mais como investir na prática, assista esse vídeo que está aparecendo aqui. Muito obrigado e até mais!